Graça e paz para todos. Amém. Nada melhor do que mergulharmos no rio de Deus. Senhor, hoje tem uma palavra para nós. E vamos estar falando sobre a batalha na mente. E a mente é coisa séria. A partir do momento em que nós confessamos Jesus como Salvador de nossas vidas e que nós nascemos de novo, o Espírito Santo, Ele, assim fazendo a sua obra, nos resgata do reino das trevas e nos transporta para o reino do Filho de Deus. E a partir deste momento, nós passamos a ser considerado uma ameaça para o reino do diabo. Nós passamos a ser o inimigo número 1 do diabo aqui nessa terra. E é por isso que nós somos tanto atacados. E é por isso que nós, muitas vezes, não temos sossego. A vida cristã não é um piquenique. Não é uma diversão em um parque infantil. Nós fomos convocados pelo Senhor, fomos eleitos em Cristo, alcançados pela sua graça, mas com o objetivo de batalharmos contra o reino das trevas. E nessa batalha, muitas vezes somos feridos, e essas feridas, elas se concentram em nossa alma, e uma vez que nós aceitamos a ferida do diabo em nossa alma, nós paramos de ser uma ameaça para ele. Uma vez que nós aceitamos as sugestões do diabo na nossa mente, automaticamente nós somos paralisados espiritualmente, e ainda que nós oremos, ainda que nós jejuemos e pratiquemos toda a piedade cristã, no quesito de jejum, oração e etc e tal, nada disso vai ter nenhum valor, enquanto nós não resolvermos isso dentro de nós. E as pessoas não levam isso a sério. Quando eu digo as pessoas, aquelas que vivem remoendo sentimentos ruins, e elas pensam que isso são delas, não é. Isso são sugestões do diabo na sua mente para lhes paralisar, para que, ainda que essas pessoas pensem que estão na ativa, mas no reino espiritual elas estão paralisadas. Elas não promovem nenhuma ameaça para o diabo. E diante dessa perspectiva, é que nós queremos falar nesta noite, e talvez algumas semanas, ou mais uma semana, não sei, sobre fortalezas da mente. Para que nós venhamos, primeiro eu vou falar sobre o conceito de fortalezas, para que vocês possam entender o conceito de fortalezas, ou fortaleza, no seu sentido literal, e trazendo também o conceito para dentro do contexto em que Paulo faz referência fortaleza no sentido teológico, no sentido também espiritual. Por isso, eu quero fazer uso da palavra de Deus juntamente com vocês, tomando como texto básico 2 Coríntios, ou segunda carta do apóstolo Paulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao 5.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 10, a partir do verso 3 ao 5. Paulo, que foi apóstolo aos gentios, ou seja, apóstolo enviado de Deus às nações. Por que Paulo foi considerado apóstolo aos gentios? Porque os 12 apóstolos, eles foram enviados a priori às 12 tribos de Israel. O ministério deles, embora que, por exemplo, Mateus foi para a Etiópia, Tomé foi para a Índia e etc., mas eles estavam pregando diretamente para os judeus que estavam dispersos nessas regiões geográficas, nesses lugares. Paulo foi o apóstolo revolucionário. Paulo, Deus levanta com o único objetivo de evangelizar as nações, de levar as boas novas às nações. Obrigado, dona Jo. Lembrou do trabalho de diaconisa, foi? Então vamos lá, queridos. Capítulo 10 de 2 Coríntios, do verso 3 ao 5, diz assim: pois embora vivamos como homens, ou como humanos, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, preste bem atenção a essa palavra, fortalezas. Não está dizendo fortaleza, mas Paulo aqui está pluralizando. Fortalezas. Destruímos argumentos, através dessas armas espirituais, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Curve a sua cabeça, Espírito do Senhor, em nome de Jesus. Oramos ao Pai nesta hora, para que o Senhor, o Espírito da verdade, aquele que foi enviado como substituto legal do Senhor Jesus, e que habita em nós, e que preenche o nosso interior, e que tem nos marcado para o dia da redenção final. Espírito Santo, fala ao nosso coração nesta noite, e em nome do Senhor Jesus oramos, para que todo espírito de distração nesta hora, todo espírito de confusão mental ou da mente, sejam paralisados agora, pela tua ação sobrenatural, e que cada mente, cada coração aqui nesta noite, esteja completamente dispostos, levados a Cristo, prisioneiros a Cristo, para se focarem naquilo que todavia o Senhor, através da minha vida, está transmitindo ao coração do teu povo. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus, e todos digam amém. Poder assentar. Paulo fala aqui sobre fortalezas. Paulo também está falando aqui sobre mente, ou sobre a mente sendo conduzida, sendo levada. Parece que a impressão aqui no original é você pegando a sua mente e arrastando, colocando esforço e levando ela a se focar em Cristo. E por que isso? Porque é uma batalha renhida, há uma dura batalha diariamente que nós travamos nessa dimensão da nossa personalidade, por nome mente. Então vamos começando a falar sobre o que são fortalezas, ou o que vem a ser fortaleza. Vamos entender essa palavra, para depois nós nos contextualizarmos
na palavra fortaleza, dentro de uma premissa teológica. Então vamos lá. Essa palavra fortaleza, forte ou fortificação, do latim fortis, fortis igual a forte, ou facere igual a fazer. Fortaleza é uma estrutura arquitetônica militar projetada para a guerra defensiva. Então, quando se fala em fortaleza, os reinos antigos, já desde a antiguidade, já se construía essas fortalezas, até mesmo pequenos castelos, aonde era, vamos dizer assim, guardada, protegida as famílias da realeza, e ali sobre vigia de guardas poderosos para que aquelas famílias não fossem tomadas de assalto. Então, as fortalezas, ou esses, em parte, castelos, eles tinham esse objetivo de preservar, de guardar, de conservar aqueles que estavam por dentro das suas muralhas. Então, estou explicando assim para que você possa entender que realmente é fortaleza. A palavra fortaleza tem várias acepções. Trata-se, por exemplo, de um sinônimo de força e vigor. Agora, a Bíblia menciona, e eu quero que você atente para isso, outros exemplos sobre fortaleza. A Bíblia menciona Deus sendo como a fortaleza do crente. Logo, o termo é usado em dois sentidos. Deus como fortaleza do crente. Primeiro, menciona Deus como lugar de proteção. Lembra aí da figura que eu usei do castelo, daquelas altas muralhas de proteção para aquelas famílias da realeza e etc. Enfim, então Deus é esse castelo, Deus é essa muralha. A Bíblia mostra Deus assim, lá no Salmo, por exemplo, 46, você conhece essa passagem, diz que Deus é o nosso refúgio ou seja, castelo, muralha. Pensa nisso. Se Deus é teu castelo, se Deus é tua muralha, se tu está andando com Ele, você não deve temer a nada. Amém? Você não deve temer macumba, você não deve temer olho grosso, seja lá o que for. Ah, pastor, então faz algum trabalho para mim. E daí? Não vai chegar em você. Se a sua vida está escondida em Deus, quem usa essa expressão é o apóstolo João. Sua vida está escondida. Escondida quer dizer o quê? Camuflada numa grande fortaleza que é Deus. Os teus adversários não irão te alcançar. O segundo exemplo para a fortaleza da Bíblia, também como força encontrada diante de momentos de crises. Quem de nós não tem passado por momentos de dificuldades? Quem de nós não temos passado por momentos críticos? Uns têm passado por momentos curtos e outros por momentos muito longos, penosos. E aí você diz: Deus, eu não vou aguentar. Deus, me ajuda. Veja lá o Salmo 27, principalmente o verso 2, é isso que Davi ele fala, e eu gosto sempre de usar este salmo, porque ele me ajudou muito e tem me ajudado, nos momentos de tribulação, nos momentos críticos da minha vida. Sempre eu me lembro deste salmo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo, ou a quem temerei? O Senhor é o que? A força, ou seja, a fortaleza da minha vida. Deus
ele é a minha e a tua força nos momentos de crise. Então esse é um dos aspectos, no sentido teológico e espiritual, da palavra fortaleza. Agora, mas a palavra fortaleza, para o assunto que iremos tratar, fala de pensamentos negativos, que controla a nossa fala, que forma os nossos hábitos e se manifesta através do nosso comportamento. Você vê aí a sequência? O que é fortaleza? Essa fortaleza do diabo. Como ele procura nos controlar, ou assumir o controle da nossa personalidade. Então vou repetir para você captar a palavra fortaleza, para o assunto que iremos tratar. Fala de pensamentos. Você já percebeu que tem hora que você é assaltado por certos pensamentos terríveis, que parece que você não tem controle, você não tem domínio. Você diz, não pode ser, isso não vem de mim não. Pois é, não vem mesmo. Os pensamentos horríveis, você está assim, tranquilo, às vezes está até meditando na palavra de Deus, e aí o adversário vem e começa a enviar esses dardos, né? Conforme Paulo fala aqui em Coríntios, ele começa a enviar esses dardos, esses bombardeios. Paulo chama de dardos, além de ser dardos, quem sabe o que é dardos aí, levante as mãos, não é aquele negócio que, não é? Então, pontiagudo, além de ser dardos, são inflamáveis. Você já pensou? Por que inflamáveis? Qual a força de expressão nisso? Porque vem com o objetivo de incendiar a nossa mente, de tirar a nossa paz enquanto cristãos, de tirar o nosso sossego, de nos perturbar, para nos afligir. Então, tenha cuidado, queridos. Essa aflição, esse desassossego, esse desequilíbrio que muitas vezes nós sofremos, nós temos que estarmos o quê? Atentos, sairmos um pouquinho ali daquela caixa do pensamento e dizer, opa, isso aí é o diabo. Não vou permitir que isso incendeie, esses dardos incendeiem a minha cabeça, com pensamentos de quê? De derrota, de fracassos e assim por diante, pensamentos negativos, pensamentos de raiva, pensamentos de ódio, e você está pensando que essas coisas são naturais. Não são. Você está em uma batalha da qual você não tem se dado conta, e enquanto você não se ater para essa batalha, você vai estar sempre sofrendo roubo do inimigo em alguma área da sua vida, como na área financeira, como no seu relacionamento, porque você com a cabeça quente, as primeiras pessoas a você incomodar são as que estão à sua volta, são as que estão mais próximas de você, e é tudo isso que o diabo quer. E você está pensando que isso é fruto de uma reação química do seu cérebro a uma determinada situação, e não é. Por isso que Pedro, ele nos manda ficarmos o quê? Sóbrios, atentos, vigilantes, porque o diabo, o nosso inimigo mor, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, miando como um gatinho, não é isso? Então o rugido dele, você já ouviu um rugido de um leão? Então não é coisa boa você. Então é preciso que nós tenhamos esses ouvidos. Às vezes nós falamos muito de olhos espirituais, mas temos que também usar as aptidões dos nossos ouvidos espirituais para sabermos discernir quando o leão fracassado chamado Satã está rugindo para querer nos intimidar. Então, mas a palavra fortaleza, para o assunto que iremos tratar, fala de pensamentos negativos, que controla pensamentos
negativos que controla a nossa fala, que forma os nossos hábitos e se manifesta através do nosso comportamento. Quer tenhamos consciência ou não, a partir do momento que somos salvos em Jesus, fomos engajados numa guerra, numa batalha espiritual. E toda essa batalha acontece no campo da onde? Da nossa mente. É verdade que a Bíblia, ela vai nos falar de 3 adversários. Quais são eles? A carne, quem mais? O mundo e o diabo. A carne, o mundo e o diabo. Mas eu quero lhe dizer que toda essa batalha, ela acontece mais no campo da mente. A carne está situada no campo da mente. Depois você vai entender isso. A nossa mente é o nosso campo de batalha. E é ali, na nossa mente, que acontece todo o conflito espiritual. Muitas vezes ficamos olhando para o diabo do lado de fora, mas ele está atacando de fora para dentro, porque o campo é aqui. E você tem que se conscientizar desta verdade. O diabo tem roubado as bênçãos de Deus. Guarda tu que tens, para que ninguém roube o quê? A tua coroa. O diabo tem roubado as bênçãos de Deus, ou algumas bênçãos de Deus em sua vida, porque você não tem tomado consciência de que você está num conflito espiritual, numa batalha espiritual, cujo campo aqui é a sua mente. Agora, o Senhor Jesus disse que, para você entender, que é do coração, e eu quero que você confira lá em sua Bíblia, Marcos capítulo 7, verso 21. Aí você vai entender ali. Marcos capítulo 7, verso 21. Olha o que Jesus ele diz aqui. Pois do interior do coração dos homens, do interior do coração da mente. Eu vou lhe mostrar que mente e coração na Bíblia são sinônimos, embora que na psicologia são separados, na psicanálise também são separados, mas no contexto teológico, mente e coração são sinônimos, é a mesma coisa. Para ficar mais fácil para nós refletirmos, ou assimilarmos a respeito dessa batalha espiritual que estamos enganjados. Pois do interior do coração dos homens, ou da mente dos homens, vem o quê? Os maus pensamentos. Há uma outra versão que, em vez de pensamento, fala desígnios, maus desígnios. A imoralidade, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem o quê? Impuro. Mas aonde o diabo aparece nisso aí, pastor? Se diz que isso já está dentro de nós. Onde é que o diabo aparece? Eu vou te explicar com uma narrativa bíblica que você conhece. Quando Deus fez Eva da costela do Adão, Eva foi a mulher mais perfeita que já existiu neste mundo, e não houve outra mulher semelhante a ela. Perfeita em poder, perfeita em beleza, perfeita em tudo. Por quê, pastor? Porque Eva foi extraída diretamente das mãos do Senhor. Ele pegou da costela do homem que ele havia feito e ele mesmo fez a mulher. Então essa mulher, ela era perfeita, mas ela resolveu passear no jardim.
O mandamento de não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal foi dado a Adão, e Adão, depois da criação de Eva, passou para ela. E ela foi passear no jardim. Quando ela está ali alguns dias passeando no jardim, ela tem a sua atenção é inclinada para a árvore. E ela começa a se aproximar daquela árvore e começa a admirá-la. Através da sua admiração, diz o escritor sagrado, que a árvore era desejável para se comer. Até então, enquanto ela estava longe, a árvore não era desejável para se comer. Vocês estão entendendo? Mas por que Eva se aproximou da árvore e viu que a árvore era desejável para comer? Por quê? Quem plantou essa ideia? Quem deu essa sugestão? Quem despertou a cobiça no coração de Eva? O diabo, a serpente que lá já estava. Não foi o diabo que pegou ela pelo braço e fez comer do fruto. E muito menos foi o diabo que comeu no lugar dela, foi ela que comeu. O diabo simplesmente despertou algo que poderia surgir dentro dela. Vocês estão entendendo? Então o diabo ele vai sempre se aproveitar daquilo, dos instintos que há dentro de nós, que pode configurar como pecado. Por isso que Davi, ele sempre orou para que Deus desse a ele um coração puro. Mas isso não quer dizer que ele andou nessa purificação plena. Pelo contrário, Davi fez muitas bobagens. Isso expressa que uma vez nós nascidos de novo, mesmo cambaleante aqui e acolá, sempre desejamos o quê? Um coração puro. Mas por que pecamos? Primeiro, porque somos pecadores salvos pela graça de Deus. Como pecadores, mesmo salvos pela graça, temos a inclinação natural para o pecado. Por que nós pecamos? Em segundo lugar, porque o mal ainda está nesse mundo, por causa da presença do mal aqui neste mundo. E por que nós pecamos? Em terceiro lugar, por não vigiarmos, aceitamos as sugestões do diabo. E essas sugestões ocorrem aonde? Na nossa mente. Então aí é que está o conflito entre aceitar e não aceitar. Aí está a batalha espiritual que Paulo nos remete lá para Gálatas capítulo 5. Quando ele fala do conflito entre o espírito e o quê? E a carne. Que espírito e carne é essa? Ele está falando do conflito entre a mente espiritual, a mente nascida de novo, e a velha natureza adâmica, humana. Embora que esta já está, presta atenção, crucificada, mortificada em Cristo. Eu vou falar uma coisa aqui e anote. Mortificada não quer dizer o quê? Morta. Vocês estão entendendo? Mortificada não quer dizer morta. Isso quer dizer o quê? Que o pecado, ele ainda atua em nós por causa das nossas fraquezas, mas ele não tem mais poder judiciário de nos condenar, porque estamos em Cristo Jesus. Porque Cristo é o nosso representante legal diante da mais alta corte do universo. Eu e você estamos livres. Portanto, agora nenhuma condenação há, como diz Paulo, nenhuma culpa condenativa há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. O que é andar segundo a carne? Procurar agradar a Deus por padrões de religiosidade,
procurar agradar a Deus através das regras da lei. Nós não precisamos mais disso. Nós estamos livres em Cristo. Ele já satisfez a justiça que era cobrada de nós. Cristo satisfez. Mas ainda temos uma natureza que foi mortificada lá no Calvário. E temos que lidar com ela diariamente. E todo o tempo ela está aqui, na minha e na sua cachola. Vigiar, quando Pedro diz vigiar, porque o diabo anda ao nosso derredor, ele está aqui como passarinhos, né? Ele está aqui como passarinhos, fazendo o quê? Vou usar a expressão que é mais batida e conhecida nos dias de hoje. Quando um patrão se interessa por uma mulher, ou por um homem também, o homossexualismo está aí, e começa a perseguir aquela pessoa, chama-se de quê? É isso aí. É o que o diabo anda fazendo comigo e com você, nos assediando diariamente. Cabe a nós aceitarmos ou não. Cabe a nós nos sujeitarmos a Deus para resistirmos a Ele ou não. A decisão nunca vai ser de Deus. A decisão nunca vai ser do Espírito Santo. A decisão nunca vai ser dos anjos. A decisão em obedecer e se submeter cabe a mim e a você. Por isso que Salomão, meu Deus, o tempo já passou, não é, irmãos? Vai nos dizer que nós temos que levantarmos uma fortaleza na nossa mente, no nosso coração, porque é aqui que nós tomamos as maiores decisões em nossas vidas, quer sejam elas acertadas ou erradas, a responsabilidade é totalmente nossa. Então, abra sua Bíblia. Eu sempre, vez outra, faço citação desse texto. Provérbios 4, verso 23. O que é que Salomão, ele está nos dizendo ali? Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Porque é dele. É do teu coração que procede o quê? As saídas da vida. Essa é a versão de Almeida corrigida. Mas aqui na versão NVI, olha o que, como ele nos versa, né, nos traduz esta passagem. Acima de tudo. Acima de tudo. Eu ainda falava há pouco com o pastor Aguinaldo. Se os crentes tivessem essa percepção. Duas coisas que deveriam ser prioridades na nossa vida, que nós deveríamos investir na nossa caminhada cristã. Quais são essas duas coisas, pastor? O conhecimento da palavra de Deus para guardar a nossa mente. E segundo, o desenvolvimento da nossa fé. Quando a fé, ela não é suficiente, ou seja, ela não é regada, ela não é alimentada, nós estamos sujeitos a cair nas armadilhas do diabo. Nós estamos sujeitos a sermos destruídos por ele. Destruídos, pastor? Sim. Eu não estou dizendo que você vai perder sua salvação. Vocês estão entendendo? Sua salvação é garantida e não há ninguém que roube de você, porque é Ele que te deu, que guarda a tua salvação. Mas você pode, por não vigiar, por não considerar como prioridade essas questões espirituais para a sua vida, você pode ter uma vida precoce, você pode ser privado de grandes promessas de Deus para a sua vida. Por isso que Salomão vem nos dizer aqui no capítulo 4, verso 23, a respeito da importância de nós colocarmos o nosso coração num castelo, de nós protegermos o nosso, a responsabilidade é nossa e não de Deus. Vocês compreendem? Não fique orando, ó Deus, guarde o meu coração, porque Deus vai dizer, a responsabilidade é tua, Larissa. A responsabilidade é tua, Wesley.
porque Deus já nos deu tudo o que precisamos para andar na presença dEle. Tem um antigo louvor, vocês não conhecem não sei nem se minha filha lembra. Deus não quer preguiçoso na sua obra, hein? Deus não quer preguiçoso em sua obra. O crente preguiçoso, ele só vive uma vida de fracasso. Ele não prospera espiritualmente. Você entende? Ele não prospera, porque ele tem preguiça de ler Bíblia, ele tem preguiça de orar, ele tem preguiça de jejuar, ele tem preguiça de vigiar a mente dele. Tudo que vem na cabeça ele fala, ele solta. Ele não busca domínio próprio. Crente preguiçoso. Ele pode ser até trabalhador, afinco no trabalho das coisas naturais, ou da ordem natural das coisas, mas é preguiçoso espiritualmente. E aí não prospera, porque a sua vida espiritual tem que estar casada com a material. A material não é suficiente. Você tem que casar a sua vida espiritual. Para você entender, você tem que casar a sua mente espiritual com os seus projetos materiais. Porque é a mente espiritual que tem domínio sobre as coisas materiais. Se você é pavio curto, então comece a trabalhar isso. Comece a trabalhar. Não veja isso como uma coisa normal, natural. Se você se ofende por mínimas coisas, se você não sabe ouvir, comece a trabalhar isso, porque isso é uma fortaleza que o diabo já levantou sobre você. E você não está percebendo. Por isso que Salomão está dizendo, acima de tudo é o quê? Acima de tudo. Tudo é prioridade, acima de qualquer coisa. Pense aí nas coisas que são importantes para você: família, aquisições materiais, estrutura intelectual, acima de tudo. Você tem que fazer o quê? Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração, guarde a sua mente, proteja, coloque no castelo de Deus a sua mente. Deus não vai colocar, é você que tem que colocar, é você que tem que buscar refúgio nele, é você que tem que fazer dele a tua fortaleza, o teu lugar de proteção. Guarde lá, porque o sucesso da tua vida, a sua prosperidade, o seu êxito depende tão somente dessa condição. O que, pastor? Você vê o seu coração, a sua mente como objeto de prioridade. Então não trate a sua mente com desdém. Como que eu trato a minha mente com desdém, pastor? Falando os impropérios, besteiras, bobagens, ofendendo as pessoas, retrucando, expressando ódio. Vocês entendem? A mente daqui vai trabalhando e você vai liberando. Aí sabe o que acontece? Você começa a se tornar, porque essas palavras que você vai costumeiramente soltando, elas irão se transformando em cadeias, prisões, castelos irremovíveis à sua volta. Essas palavras se tornam como teias, como armadilhas. Veja aí Provérbios 6, verso 2. Entendeu que a sua palavra te aprisiona? Que as frustrações na sua vida é pelo que você tem falado e você não tem se dado conta? Que o que você fala não cai no eterno vazio? Que há espíritos malignos que vão usar essas palavras contra você?
como também se você fizer afirmações positivas de acordo com a palavra de Deus, o Espírito do Senhor irá trabalhar ao seu favor através do que você fala, à luz da palavra. Compreende? Aí começa a perceber, entender, porque algumas coisas têm dado errado na sua vida. O inimigo tem entrado em algumas brechas da sua vida que você não tem percebido. Vocês acreditam que isso aqui só foi a introdução? Pois é. Na próxima semana, nós vamos dar um passo a mais e vamos falar sobre o homem natural e o homem nascido de novo. Qual a diferença dessas duas mentes? Deus o abençoe. O Espírito do Senhor continue falando em cada coração. Amém, queridos?